Denunciar uma irregularidade, sabe? É um ato que pode transformar alguém em herói ou em pária da noite pro dia. Mas e se a decisão de falar não for só sobre coragem individual? E se for sobre algo muito, mas muito maior? A própria natureza do poder. Bora mergulhar numa ideia que muda completamente o jogo. Bom, antes de qualquer coisa, vamos encarar de frente aquele dilema que todo mundo já conhece. Quando alguém expõe um segredo poderoso, como é que a gente julga essa pessoa? E é essa a pergunta que bota fogo em qualquer debate, né? De um lado, o herói, do outro, o traidor. Essa visão assim, tão preto no branco, acaba colocando quem denuncia num beco sem saída moral. Olha só como funciona. De um lado tem a figura do herói, aquela pessoa corajosa que arrisca a carreira, a segurança, tudo para expor o que está errado. Do outro lado, o traidor, aquele que quebra um pacto, uma lealdade, que vira as costas para o time, para a organização e acaba se tornando um pária, um excluído. Mas espera aí. E se essa briga toda entre herói e traidor for, na verdade, a pergunta errada? A proposta aqui é bem diferente, é mudar o foco. Em vez de ficar julgando a pessoa, vamos tentar analisar o sistema que força alguém a tomar uma decisão tão drástica. É aqui que a coisa fica bem mais profunda. E se a corrupção não for só sobre um ou outro indivíduo ganancioso, mas sobre algo que acontece com o próprio poder? Uma espécie de doença, sabe? Uma doença que atinge as instituições. O filósofo Henrique Dussel, ele deu um nome para isso, poder fetichizado. Parece complicado, mas a ideia é na verdade uma inversão bem perigosa. Pensa assim, a instituição que foi criada para servir as pessoas começa a agir como se ela fosse a dona do poder. Ela simplesmente se esquece de quem a criou e passa a existir só para si mesma. Olha só essa citação do próprio Dussel. Ele diz que o fundado, ou seja, a instituição, passa a se comportar como o fundamento, como a origem de tudo, enquanto o verdadeiro fundamento, que é o povo, é tratado como algo secundário, quase como se fosse criado pela instituição. Os papéis se invertem completamente. É uma loucura. Ok, para a gente entender direitinho como essa fetichização acontece, a gente precisa separar o poder em dois tipos, exatamente como o Dussel propõe. Primeiro, existe o que ele chama de potência. Pensa na potência como o poder bruto, original, a fonte de tudo. É a força que vem do povo, da comunidade. É a vontade coletiva de viver, de prosperar. Para Dussel não tem conversa. Todo poder legítimo nasce aqui. E aí, a partir daí, vem a potestas. Esse já é o poder organizado e estruturado em instituições, governos, empresas, leis. A potestas nunca é a fonte, ela é a ferramenta. É o poder que o povo, a potência, delega para que a sociedade possa funcionar. Ela deveria ser sempre apenas um instrumento. Esse esquema aqui resume tudo de forma brilhante. Repara só, a potência, o poder do povo, é a base, o fundamento. Ela cria a potestas, o poder institucional. Se a potestas obedece à sua origem, tudo certo. Temos um poder legítimo. Mas, se ela se esquece disso e começa a se achar a dona de tudo, pronto. Ela se torna fetichizada, ou seja, corrupta. Resumindo de um jeito bem simples, o problema começa quando o martelo acha que é mais importante que o carpinteiro. A instituição começa a servir a si mesma e não mais as pessoas que a criaram. Simples assim. E aí? Quando uma instituição se corrompe e só olha para o próprio umbigo, o jogo acaba? De jeito nenhum. O sistema reage. Um novo poder começa a nascer. Das cinzas. Dussel chama as vítimas desse sistema corrompido de plebes. São os oprimidos que estão dentro do sistema, o que ele chama de totalidade, e também os que foram completamente excluídos, a exterioridade. É justamente desse grupo, dos esquecidos, dos injustiçados, que a resistência vai surgir. E esse novo poder de resistência tem um nome: hiperpotência. O que é isso? É a potência original, o poder do povo, despertando para lutar contra a instituição que atraiu. Não é só um protesto qualquer, não. É um contrapoder se organizando de verdade. E o objetivo da hiperpotência não é só reclamar, é construir. Ela surge para desafiar de frente o poder corrupto e, no lugar dele, criar uma nova postas, ou seja, novas regras, novas instituições que desta vez sirvam de verdade ao povo. E é aqui que tudo se conecta com a denúncia. Dussel tem um nome específico para o ato de expor a verdade contra um sistema corrupto, parousia. E ele vai além. Ele afirma que revelar essa verdade é em si um ato de contrapoder, um ato de hiperpotência. Com tudo isso em mente, o papel de quem denuncia muda completamente. Muda da água para o vinho. Vamos amarrar tudo isso agora.
Sob essa nova ótica, a denúncia deixa de ser um ato isolado, solitário. Ela se transforma na voz de um poder coletivo. É a manifestação de um povo que se recusa a aceitar que as suas próprias criações se voltem contra ele. Como resume perfeitamente essa citação, a justificativa para denunciar vai muito além de uma injustiça pessoal. Ela se transforma num dever ético de servir ao coletivo. É muito poderoso isso. E aqui, tudo se encaixa. A pessoa que denuncia não é mais só um herói ou traidor. Ela se torna a própria voz da potência, realizando um ato de parousia, de revelação da verdade, para desafiar uma potestas corrupta que esqueceu a quem de fato ela serve. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final e bem poderosa para a gente refletir. Se a gente aceita que a fonte de todo poder legítimo é a comunidade, o povo, então denunciar a corrupção e o abuso talvez não seja apenas uma opção corajosa. Talvez seja a responsabilidade fundamental de qualquer um que testemunhe a ferramenta se voltando contra o seu mestre.